Vamos ler a palavra de Deus, vamos, lição de número 12. Vamos ler primeira epístola de Timóteo, capítulo 4, e o verso 16. E hoje, irmãos, eu quero falar sobre um tema que é a perseverança na doutrina. Quem gosta de doutrina, diga glória a Deus. Ainda bem que vocês gostam de doutrina. Todos encontraram? Quem não encontrou? Primeira epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Guardar a doutrina é se manter vivo. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Você salva você e salva quem está perto de você. Vamos fazer um instante de oração? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, fala conosco pela tua palavra. Nós queremos aprender e entender, meu Deus, os preceitos, meu Deus, maravilhosos da tua palavra. Meu Deus, pois a tua palavra nos revela a sã doutrina que nos conduz e nos guia em toda a direção correta, meu Deus, da tua perfeita, maravilhosa, sublime, agradável, grandiosa e gloriosa vontade. Meu Deus, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, e que os nossos corações estejam preparados para receber, meu Deus. Queremos ser um solo fértil, Senhor. Tira toda a dureza do nosso coração, tira toda a incredulidade, meu Deus. Queremos entender, ó Deus, e receber a tua palavra, meu Deus, que frutifique em nós frutos de vida eterna, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Toma o seu assento. Só para a gente lembrar que a gente está na igreja pentecostal, Deus é amor. Bate palma aí. Isso, bate palma para Jesus. Presta atenção, meus irmãos. A igreja de Jesus Cristo, ela tem uma responsabilidade muito grande que o Senhor Jesus entregou a ela. Não é de se espantar ou de se admirar eu falar para vocês que o mundo está cheio de mentira. Ninguém vai dizer: nossa, pastor, que novidade, sério mesmo. Ninguém vai se espantar da gente falar que o mundo está cheio de mentira, de maneira que até quando surge uma mentira nova a gente nem se assusta mais, né? É de se admirar quando aparece alguém que pelo menos supostamente está representando ser da verdade. Mas é nesse meio, nesse contexto que a gente vive, desse mundo depredado, esse mundo estragado, esse mundo sujo, pecaminoso, o Senhor Jesus escolheu a sua igreja como única instituição na terra. Eu estou falando única, porque qualquer outra instituição pode ser depredada em relação a esse aspecto. Mas a igreja de Jesus Cristo, a igreja estabelecida por Jesus Cristo, ela foi escolhida e tem esse objetivo: preservar, defender a verdade de Deus. Preservar para que essa verdade não seja confundida e não seja misturada, não seja contaminada. E defender dos ataques que existem contra ela, porque a verdade sempre sofrerá ataques, sempre. Não é de hoje que a igreja de Jesus Cristo é perseguida por causa daquilo que ela prega. Não é de hoje que os cristãos são perseguidos por terem uma conduta correta. Na verdade, a gente até deveria se admirar um pouco por ter pouca perseguição para a gente. O pessoal está um pouco preocupado. É claro que a gente tem que ter atenção a tudo. Nós somos cidadãos, temos que estar com os olhos abertos em relação ao que acontece. Vai ter muita gente extremamente preocupada, dizendo: e agora as igrejas, como é que vai pregar sobre esse assunto? E agora, será que os pastores vão ser presos? Agora eu te faço uma pergunta e vai responder essa que eu te fiz. Quando é que foi que a igreja esteve em paralelo com o mundo? Quando foi que a igreja esteve de acordo
com os padrões deste mundo. Pelo menos a igreja de Jesus Cristo, a igreja verdadeira, ela sempre esteve na oposição e sempre teve resquícios, ou pelo menos de alguma maneira um tipo de perseguição. Sempre foi assim. A gente tem que se assustar, como eu já disse, é com a calmaria. A gente tem que se preocupar é com um tipo de igreja que se aproxima do Estado para se livrar de perseguição, porque essa nunca foi a estratégia da igreja de Jesus Cristo. Pelo menos não é isso que a gente identifica na igreja primitiva e nos primeiros séculos da igreja do Senhor. Mas presta atenção, a igreja de Jesus, ela foi escolhida por Jesus para preservar a verdade, custe o que custar, e defender, nem que seja com a própria vida. A igreja de Jesus Cristo, a igreja, e sabe que igreja não é as quatro paredes, a igreja é eu, você, cada um que está aqui. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Nós temos a missão de defender essa verdade, ainda que a gente crie inimizade, ainda que haja, eu diria, prejuízos para nós, ainda que a nossa cabeça esteja a prêmio, mas a igreja de Jesus Cristo não vai se calar de falar a verdade. Vamos continuar anunciando os preceitos de Cristo, vamos continuar pregando contra o pecado e contra as práticas que não agradam a Deus. A igreja não pode estar de mão dada com o mundo. A igreja vai na contramão e ela defende a verdade diante dos ataques das heresias. Primeiro, vamos definir o que é ortodoxia. Nós vamos falar sobre isso, vamos explicar o que é. Vamos explicar o sentido de coluna e firmeza da verdade, que é o que a igreja é. Mas nós vamos explicar o que isso significa. Vamos descrever os fatos que facilitam o surgimento de heresias. A gente não só combate as heresias, mas a gente evita que elas entrem. A gente fecha a porta para elas não entrarem. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Diz assim o texto sagrado: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então a Bíblia já está deixando bem claro para a gente que haverá falsos ensinos, que haverá falsos doutores, haverá semeadores de mentira, haverá contradizentes da verdade. Então não é por isso que a gente vai se admirar quando vê alguém pregando uma heresia, alguém ensinando uma inverdade bíblica. Nós como igreja que temos que se defender sobre isso. Começando o nosso ensino sobre o assunto, vamos explicar o que é ortodoxia. Quando falamos de um conceito biblicamente ortodoxo, nós falamos daquilo que está plenamente de acordo com a mensagem divina revelada, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Isso é ortodoxia, é ser fiel aos princípios. Ortodoxia, ser fiel à mensagem original. Isso é ortodoxia. A mensagem que uma vez foi entregue à igreja, ela permanece a mesma de geração em geração. A verdade ensinada por Deus desde Gênesis até Apocalipse, em todos os livros da palavra de Deus, esta verdade ela permanece tempo após tempo, em qualquer nação do planeta Terra, em qualquer período da história.
esta verdade deve ser mantida. Isso é ortodoxia. Uma igreja ortodoxa é uma igreja que preza, que valoriza e que se mantém na verdade primeiramente aprendida. Cuidado com o crente que aparece com muita novidade. Cuidado, eu fico muito vigilante, com o olho bem grande assim, esperto, quando eu vejo o crente aparecendo com muita novidade. Porque às vezes tem uns crentes que aparecem com umas novidades assim, muito esquisita. A palavra de Deus permanece a mesma, é a fonte do nosso entendimento, é a fonte da verdade. Por isso não há motivo da gente mudar os conceitos que uma vez nós aprendemos, que uma vez nós conhecemos e temos a certeza que é plenamente a vontade de Deus. Uma vez recebido e uma vez compreendido que estamos falando da real vontade de Deus, nós aguardaremos isso em nosso coração. Faremos como o salmista que disse: eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Eu peguei a verdade, guardei no lugar onde ninguém pode alcançar, porque se eu deixar para o lado de fora, alguém tira. Se eu deixar em uma parte superficial, alguém consegue retirar, mas se eu botar dentro do meu coração, ninguém arranca. Fica firme na verdade, fica firme na doutrina que você recebeu de Jesus Cristo. As Escrituras, elas é a verdadeira fonte, primeiramente, do conhecimento de Deus. Se quer conhecer Deus, não vai para outro canto não, vai para a Bíblia. Não vai atrás de profeta, vai atrás da Bíblia. Quer conhecer Deus? Pois abre a Bíblia vai falar para você quem é que é Deus. Em segundo lugar, é nas Escrituras que nós encontramos as doutrinas fundamentais. Quando falamos de doutrina, falamos de ensino. E uma doutrina bíblica é um conjunto de verdades que estão estabelecidos pela palavra de Deus. Então essas verdades fundamentam a igreja. O que fundamenta a igreja é extraído das Escrituras. Não tem outra fonte, não tem outro canto. Tudo sai da Bíblia. Não é a imaginação fértil de um pregador. Porque tem muita gente que é criativa demais. O problema é que é antibíblico. Tem gente que tem muita ideia, o problema é que é herege. Então o que fundamenta essa igreja é exclusivamente o que está na Bíblia. Ela é a nossa fonte de doutrina, de verdade, de ensino. E em terceiro lugar, está nas Escrituras também a salvação em Cristo. É através da palavra de Deus que nós entendemos, recebemos, nos apropriamos, permanecemos na salvação de Jesus Cristo. A salvação, ela existe conforme há na palavra de Deus. Não é eu que estabeleço o que você tem que fazer para ser salvo. Se eu falar para você que é necessário deixar o teu pecado para você ser salvo, não é a minha opinião. Quem falou isso é a Escritura Sagrada. Se eu falar que você vai ter que abandonar algumas práticas que você está fazendo errado, não é a opinião do pastor Júlio, é a opinião da Bíblia Sagrada. Então quem estabelece o que é, o que não é, o que pode, o que não pode, o que faz, o que não faz, é a palavra de Deus. E nós seremos ortodoxos quanto à doutrina de Deus e da palavra de Deus. Vamos entender como que a ortodoxia doutrinária da igreja se estabelece. Vamos entender isso. Primeiro, essa ortodoxia da igreja, ela está baseada justamente no que eu acabei de falar para vocês, nas doutrinas bíblicas. É o que a Bíblia fala, pronto, acabou. É o que a Bíblia fala sobre Deus, é o que a Bíblia fala sobre Jesus. Isso é uma doutrina fundamental. É o que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo. É o que a Bíblia fala sobre o pecado. É o que a Bíblia fala sobre o homem. É o que a Bíblia fala sobre os anjos. É o que a Bíblia fala sobre a igreja. É o que a Bíblia fala sobre santificação. Isso é doutrina fundamental da igreja. E são esses fundamentos que são justamente o fundamento, o alicerce e a coluna da igreja, que também é considerada como uma construção. Então a igreja, ela está sob a verdade é o alicerce seguro da igreja. Enquanto a igreja estiver na verdade, a igreja está segura. A gente não precisa ficar preocupado enquanto estivermos na verdade. Muito pelo contrário, eu penso que a única preocupação que a gente tem que ter é a preocupação de não sair da verdade. Porque enquanto estivermos nela, a gente está seguro. A gente tem alicerce para nos manter e tem coluna para nos fazer crescer e nos sustentar cada dia mais próximo de Deus.
Então a única preocupação que você tem é a preocupação de não esquecer da verdade, de não deixar a verdade, de não negociar a verdade. Não caia nas falácias do diabo, não caia em novas verdades. Verdade só existe uma, não existe duas. A palavra de Deus não muda. Ah, meu Deus do céu, quantas coisas invertidas que a gente vê por aí, mas a palavra de Deus continua a mesma, continua a mesma. A palavra de Deus não mudou e nem mudará, e a nossa segurança está em estar na palavra de Deus. Presta atenção, o que vai sustentar a igreja não é a criatividade. É claro que existem sim trabalhos que na verdade são mais consequência do que causa. Existem trabalhos que são feitos no contexto da igreja, que eles têm sim um papel muito importante no desenvolvimento do corpo de Cristo. Agora, a segurança de um edifício que permanecerá, não cairá, pelo contrário, crescerá, está aqui, no seu fundamento e nas suas colunas. E o fundamento e a coluna não é a estratégia, não é a inteligência, não é a criatividade, não é o que a gente vai fazer de novo. Não. A estrutura, a base, o crescimento está um pouquinho mais para trás, talvez de alguma coisa que a gente já esqueceu, mas a gente precisa lembrar hoje, porque eu já falei, a igreja foi chamada, foi escolhida, foi estabelecida para manter e para guardar esta verdade. O que mantém a igreja em pé e em crescimento é a verdade. A gente precisa se voltar para a verdade. Se a gente quer ser verdadeiramente a igreja de Jesus Cristo, a igreja que vai permanecer, a igreja que vai fazer a diferença, a igreja que vai cumprir a missão, a igreja que vai ganhar alma, a igreja que vai discipular, a igreja que vai batizar, a igreja que vai subir, nós temos que permanecer na verdade. Não vamos negociar. Eu não vou. Agora, se alguém quiser, o problema é seu. Eu não vou. A igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de Jesus Cristo, a pedra principal. Os fundamentos dos apóstolos é aquilo que eles aprenderam de Jesus e transmitiram para a igreja. Isso a gente mantém. Fundamento dos profetas. Não estou falando do profeta que anda profetando, não. Nós estamos falando de profeta, conforme a gente aprendeu na aula 6. O profeta que proclama a verdade, que exerce a missão profética de ensinar a verdade e levar a verdade. É desse profeta que eu estou falando. Então é o fundamento que é aplicado, o fundamento ensinado por Cristo aos apóstolos e que é aplicado pelos profetas que levam a verdade e anunciam a verdade. E o foco sempre está em Jesus. Ponto 2 do tópico 1 ainda. Quem são os edificadores deste templo? 1 Coríntios capítulo 3 versículo 10 nos fala sobre esse edifício. Os edificadores são os ministros do Senhor. Mas o fundamento, ninguém pode mudar o fundamento. O fundamento é a doutrina bíblica. Alguém já tentou mudar a fundação da sua casa? Alguém um dia pensou, nossa, vou mudar a fundação da minha casa, ela está muito feia. Dá certo? Tem algum mestre de obra aqui para me ajudar? Fala, não, quero trocar o fundamento. Não está bom esse fundamento, vou tirar esse e vou botar outro no lugar. Dá certo? Não dá, só se você derrubar a casa. E se a gente tentar tirar o fundamento que nós temos da verdade, a casa cai. Aí eu vou dizer, a casa caiu. Não dá para colocar outro fundamento. Já está colocado, são as doutrinas bíblicas, a verdade bíblica, não dá para mudar. Aí Deus, claro, vai usar os seus ministros, sejam os apóstolos, que não é gente que tem nome de apóstolo, tá? Deixa eu explicar isso para você. Porque gente com título de apóstolo é só aqueles que viram Jesus, andaram com Jesus, foram testemunhas oculares de Jesus. Estamos falando de apóstolos no contexto aqui de Efésios 4:11. São aqueles que são enviados. É nesse contexto. É a função apostólica de ser mensageiro, de ser um missionário. Não é o título de apóstolo. Isso não é dado mais nos dias de hoje. Sejam os profetas, sejam os evangelistas, seja o mestre ou seja os pastores, são esses que Deus usa conforme a doutrina que já está estabelecida, a doutrina que já existe, para consolidar e para edificar a sua igreja. Princípios elementares da doutrina bíblica. Primeiro, vamos entender o que é a doutrina bíblica. A doutrina bíblica é o conjunto de princípios com base nas escrituras. Princípio é coisa que a gente não muda. Princípio é princípio. É coisa que a gente aprende e guarda.
E de onde que vem isso? Vem das Escrituras, já falei, não é criatividade, é base bíblica. É isso que vai nos orientar sobre o nosso relacionamento com Deus e com o nosso irmão, com a igreja. A doutrina bíblica nos leva ao melhor relacionamento com Deus, a uma maior intimidade com Deus, porque intimidade é conhecimento, não é? Quem é casado sabe o que eu estou falando. Que quanto mais tempo você vive com essa pessoa que você é, mais você vai entendendo sobre ela, mais você vai conhecendo ela, ela conhece de você. Cada dia mais você é mais cúmplice dessa pessoa, existe mais intimidade, mais proximidade. Assim também é com Deus. A gente começa a conhecer a palavra, começa a entender a verdade, então a gente começa a ser íntimo de Deus, a gente começa a ter mais comunhão com Deus, a gente começa a amar mais a Deus. Então é pela palavra, é pela verdade, é pelas Escrituras. Em segundo lugar, a gente tem que entender qual é o objetivo dos princípios da doutrina do Senhor. Temos que entender que são dois objetivos. Primeiro, aprofundar o nosso conhecimento sobre Deus, que eu já falei que é necessário para a gente melhorar a nossa comunhão com Ele. E em segundo lugar, aperfeiçoamento, é melhoramento espiritual e também moral. Quando a gente se fundamenta na doutrina bíblica, a gente é um crente melhor, não no melhor de disputa. Eu digo, a gente serve a Deus com mais qualidade. Que me entende, diga glória a Deus. Quando a gente se pauta na verdade, na doutrina da palavra, nos fundamentos da palavra, a gente é um cristão que cumpre muito melhor o nosso papel de crente, tanto para com Deus, como também para com o nosso irmão. É isso que eu falo de moral, conforme 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. A necessidade dessa doutrina bíblica são 3 pontos que nós precisamos entender. Primeiro, é por essa verdade que nós vivemos a salvação em Cristo. É pela doutrina, é pela verdade. É também por essa verdade, por essa doutrina, que nós somos santificados. Eu preciso lembrar a igreja que doutrina também nos fala de santificação. Eu sei que é um grande movimento aí que diz, não, doutrina não tem nada a ver com santificação. Mas se a Bíblia ensina sobre santificação, como é que doutrina não vai ter a ver com santificação? Não, esse negócio de doutrina aí, falar da maneira de se vestir, falar do que pode, que não, isso não é doutrina. Agora eu te pergunto, se a Bíblia fala de santificação, como é que eu não vou dizer que santificação é uma doutrina bíblica? É! Santificação do corpo e da alma do espírito é uma doutrina bíblica. Em terceiro lugar, quando a gente tem essa doutrina bíblica, a gente se torna mais sábio na disposição da gente vencer as heresias, da gente vencer as mentiras. Tópico número 3. A igreja é a guardiã da doutrina, é a igreja que guarda a doutrina, é a igreja que mantém essa doutrina. A igreja é como uma casa construída sobre a verdade, e ela se mantém por essa verdade. Já falei isso para vocês. A igreja é uma casa construída sobre a verdade, e ela se mantém existindo pela verdade, porque quando não houver mais verdade e não houver doutrina, também não haverá igreja. Presta atenção, tópico 1 do nosso item 3. O que significa a coluna e a firmeza da verdade? É simples, é que a igreja ela tem um comportamento digno e santo em relação ao mundo pecador. A igreja sustenta essa verdade, a igreja é a firmeza dessa verdade. Nós somos um povo santo, vivemos totalmente longe do pecado e do mundanismo. Para quem disse que santificação não é doutrina, está aqui a explicação. A gente é um povo santo, a gente vive separado, e vive separado em tudo. A gente não quer se aproximar do mundo, a gente não quer correr o risco de andar conforme a aparência do mal. Se a gente sentir o cheiro do mal, a gente cai fora, a gente corre. Não, mas não é pecado. Pode até não ser, mas se eu sentir o cheiro do pecado, aquilo que Paulo fala, a aparência do mal, eu já caio fora. Eu vou ficar me arriscando para ver se é ou não é pecado. Se parecer que é pecado, eu já estou longe. É isso, é santificação. É um povo santo, separado. A igreja é a demonstração viva e santa da verdade do evangelho. A gente demonstra, o mundo olha para nós e vê a verdade. Mas a gente andar conforme o mundo, qual vai ser a diferença? É isso que eu pergunto. Não é que eu quero explicar isso para vocês, para ninguém sair entendendo errado. Não é que a roupa é o que santifica, não é. Ninguém é santo porque está usando uma roupa mais adequada, não é isso que eu estou dizendo. Eu quero dizer que a maneira como a gente se porta e se comporta é o reflexo da santidade que já é dentro de nós. Eu estou dizendo que a santidade que o Espírito já operou em nós vai fazer a gente se comportar diferente. Também não vamos confundir as coisas. O que salva é só o sangue de Jesus. Mas como a gente já é salvo, o Espírito opera em nós a santificação.
E a gente vive diferente. A gente não quer andar como o mundo. A gente se sente desconfortável se a gente andar conforme o mundo. Já foi testar uma roupa e de repente ela não serviu em você? Assim é o crente com as coisas do mundo. O Espírito está santificando ele. Ele não consegue se sentir bem com aquilo que não agrada a Deus. É pronto. Ele não se sente bem, alguma coisa está errado. Aí ele identifica, em alguma coisa eu não estou agradando a Deus. Não é que a nossa santificação é aparência. O que eu estou falando é que a maneira como nós nos comportamos ética e moralmente é o reflexo da santidade que o Espírito está operando em nós. Não vem de nós, não é um esforço pessoal, não é um mérito humano, não. É simplesmente uma resposta do Espírito que é santo em nós e não deixa a gente andar conforme os padrões do mundo. E pronto, é simples de entender. Até uma criança entende. A igreja demonstra a verdade, a igreja leva a verdade, não somente com seus lábios, mas naquilo que ela é. O mundo olha para a igreja e vê a verdade. A igreja sustenta essa verdade, continua vivendo a verdade. Isso é sustentar, alimentar a verdade, proclamando a verdade, falando a verdade, mantendo a verdade e defendendo a verdade. Eu falo em todos os aspectos da verdade. A igreja foi confiada na terra a fim de que todo erro ou heresia sejam refutados. Tudo aquilo que for contrário à palavra de Deus a gente não vai aceitar e pronto. Tudo que contrariar os primórdios e os princípios de uma fé corretamente estabelecida não será aceito pela igreja de Jesus Cristo. E não será que ele é aceito assim, será que é aceito, será que não é aceito? Não, a gente simplesmente não vai aceitar e vai ter base bíblica para dizer: eu não aceito por isso e por isso, porque a palavra de Deus me instrui assim, 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 e pronto. Não é que eu não faço porque eu não sou obrigado a não fazer, eu não faço porque eu já identifiquei na palavra de Deus que eu não devo fazer isso. Não é obrigação, não é peso, não é fardo hipócrita de fariseu, é consciência pela palavra de Deus. É muito simples de entender, é difícil de aceitar. Essa verdade não é outra coisa senão o conjunto doutrinário que há na palavra de Deus, a preservação da ortodoxia doutrinária da igreja. Há um perigo muito grande e a Bíblia nos fala sobre isso. Mas primeiro em Atos a gente encontra o próprio apóstolo Paulo dizendo que surgiriam lobos cruéis no meio do povo de Deus, falsos obreiros, mal intencionados, para enganar o povo de Deus. Porque se alguém se recusa a pregar a verdade, é porque tem um interesse próprio. Se alguém se nega a pregar a verdade, é porque tem segundas intenções. Se alguém não te falar a verdade, cuidado, essa pessoa está querendo algum mal de você. É isso que Paulo está falando. Está surgindo lobos devoradores que têm mau interesse em vocês. Aí você escolhe para que lado você vai. Paulo vai dizer mais aqui no capítulo 20, depois do verso 30. Gente, eu ensinei vocês, eu ensinei, eu chorei por vocês. Agora, toma cuidado, vai surgir falsos doutores, mas vocês fiquem firmes na verdade. Em 2 Pedro a gente vê de onde surge esta graça. É pelo conhecimento de Jesus. Quando a gente começa a conhecer a Jesus, a graça e a paz vai aumentando, a gente vive melhor. À medida que a gente vai conhecendo a Jesus, vai conhecendo a verdade de Jesus, que eu já falei, não sai do outro canto, sai da palavra. À medida que a gente vai conhecendo e vai entendendo, a gente vive muito melhor, cheio da graça de Deus. Por outro lado, há um perigo daqueles que não aceitam esta graça e este conhecimento. Ainda que eles cheguem a experimentar a graça, no final de tudo eles podem trocar essa fé por outro evangelho, porque se recusaram a conhecer verdadeiramente Jesus Cristo. Se aproximaram da fé, estiveram perto da fé, mas se recusaram a conhecer plenamente e estar firme na verdade. Não troquemos este evangelho. Temos que ter alguns cuidados com as heresias. E o que a gente tem que fazer para evitar isso aí? São dois cuidados que a gente tem que evitar e tem que correr. Primeiro é a imaturidade da fé, a imaturidade espiritual. Há uma diferença de criança para adulto, e você sabe. Uma criança na fé está mais vulnerável às heresias, crente que não cresceu. Não estou falando necessariamente daquele crente que tem pouco tempo de fé. Ele também é um novo na fé, é um neófito. Mas tem crente com muito tempo de crente que ainda não cresceu, porque não se alimenta da palavra de Deus. Para a gente crescer tem que comer, ou não é? Não é isso que a gente ensinou aos nossos filhos? Comer, 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 comer. O crente só cresce se ele comer a palavra, senão não cresce.
vai estar com 10, 15, 20, 30, 40, 50, quanto tempo for, não vai crescer, não amadurece, é pela palavra. O que acontece com esse crente? Ele está vulnerável. É um crente que quer experimentar tudo. Já viu criança? Quando começa a andar um aninho por aí, tudo que ele vê ele quer pôr na boca. É o crente infantil. Tudo que é meleca que ele vê ele põe na boca. Tudo que é coisa esquisita que vai aparecendo ele quer ver. Não, mas agora lá no outro canto estão fazendo um mistério assim, vou lá ver. Cuidado, vai comer porcaria. Em segundo lugar, esta criança são movidas pela emoção. Criança é movida pela emoção, não tem estabilidade. Assim também é muitos crentes, não tem firmeza nos seus conceitos espirituais, é movido pela emoção. Onde o coração tocar, ele vai. Não tem firmeza na sua consciência de fé. Então facilmente é seduzido pelos fraudulentos da fé. O segundo problema a ser evitado para a gente não cair, não errar, não deixar a doutrina de Cristo e não ser enganado, é evitar a subversão espiritual, que na verdade nos fala da insubordinação da fé. Quando a pessoa conscientemente se recusa a guardar a verdade, além de imaturas, são carnais. Se deixam levar por novas ideias e princípios sem respaldo bíblico. Opa, é novidade, vamos lá ver. Mas está na Bíblia? Não, eu quero saber se está na Bíblia. Eu quero ir para o movimento. Não, mas qual o respaldo bíblico? Não tem na Bíblia. Não, mas vamos lá. Tá legal, tá dando certo. A gente sente um negócio estranho, um negócio esquisito, um negócio forte. Não, mas onde é que... Não está na Bíblia, mas vamos fazer. Gera confusão doutrinária, mistura as coisas na palavra, nega a fé que já recebeu. E por fim, acabam criando novos doutores, forçando novas doutrinas. Como Paulo diz que nos últimos dias, os homens amontoariam doutores para si. Eles começam a pegar a palavra de Deus e montar do jeito deles. Começa a pegar o versículo A com o versículo B, mistura o A e o B, depois pega o C, bota no meio do B e do A, depois ele já pega o Z junto com o J e com essa e pronto. Daqui agora está podendo tudo. Forjam doutrinas. Se você não está firme na verdade, você é enganado por isso, porque eles explicam direitinho a mentira deles. Eu estou muito preocupado, muito preocupado. Já falei isso aqui, mas vou falar de novo. Com pessoas sendo pastoreadas pelo YouTube. Me mandaram um vídeo essa semana aí, contrariando os princípios da Santa Ceia do Senhor. Uma coisa que a gente sabe que é claro. Tem gente sendo conduzida por pregadores sem compromissos das redes sociais. Não vou dizer todos, mas a maioria deles não tem compromisso com a verdade. São pregadores itinerantes. Mal e mal tem igreja. Não são subordinados a uma instituição. Não tem compromisso com o corpo de Cristo. E estão lá falando um monte de abobrinha. E tem crente que vai lá, abre lá no YouTube, ou recebe um vídeo no WhatsApp, ou é postado no Facebook e pronto. Aí ele quer contrariar tudo que ele aprendeu dentro da igreja. Cuidado. Outro dia precisava falar só sobre isso. Cuidado com isso. Trocando a verdadeira revelação por falsas revelações da palavra, que as pessoas criam conforme a sua conveniência pessoal, conforme aquilo que se agrada. Então a pessoa vai lá e cria a sua verdade. Aquilo que eu disse, são doutores amontoados, adaptados àquilo que eles querem crer. Então eles distorcem a verdade. Cuidado. A igreja deve ser e deve estar vigilante e precavida. Se nós somos igreja e queremos cumprir nossa missão, vamos estar em vigilância com a verdade. Vamos estar protegidos com a verdade, contra qualquer tipo de engano, contra qualquer tipo de heresia, contra aquilo que tente contestar a verdade. A gente já conhece a verdade. Tem crente que para ouvir, mas se você já sabe que é verdade, não perde nem tempo com isso. Ou senão você tem dúvida da verdade que você recebeu. Nós vamos recusar tudo isso. Erros doutrinários ou heresias será combatida por uma igreja que persevera na doutrina bíblica da palavra de Deus. A gente não vai negar a palavra de Deus. A gente não vai deixar a verdade.